Bom dia, bom dia, bom dia, oé, oé. Não tem outra opção nessa vida. Essa que é a verdade. A gente não podemos dar opção para nossa mente. Bom dia, Denise, seja bem-vinda ao 46º dia dos acordados. Ê, delícia! Ontem foi um dia produtivo demais, bicho. Você é doido! Ontem de manhã, quando eu meditei, falei pra Deus, Deus, me dê as melhores conexões hoje e que ao final desse dia tudo se resolva e as coisas fiquem plenas, equilibradas, que eu encontre pessoas pelo meu caminho que clarifiquem o meu propósito. E ontem foi bênção, né? Foi bom demais ontem. Fico feliz quando a gente mentaliza, já mentalizei meu dia de hoje. Carla, seja bem-vinda. Vamos a mais um Acordados. Sabe por quê? Porque é gostoso acordar esse horário da manhã. Ah, faz coisa pra caramba, bicho. Ó, já acorda com a musiquinha na cabeça. Chega de musiquinha, vambora. Chega de musiquinha, que a musiquinha é bom, um minutinho. Vai ficar martelando depois. Gente, música é engraçado, né? A música fica martelando depois. E bom dia, Rafa, bom dia. Sejam bem-vindas. Eu vou mandar aviãozinho. Esse negócio de aviãozinho funciona. Você acredita que acho que as pessoas viciam, pessoal, de você ficar mandando aviãozinho? É um negócio incrível isso aqui. A pessoa fala assim, você não manda... É que o algoritmo não está entregando também. A gente tem vários problemas aqui, porque o próprio algoritmo não entrega. Então a gente mete a mão no aviãozinho, quem já está aí, ó, manda para uns 5 amigos aí que você fala, vai estar acordado. Porque tem gente que está assistindo outra live, tá uma disputa agora, né? Quando não é aqui, é no vizinho. Pronto, vamos acordar a galera aí. E como que a gente pode começar o dia pensando nas coisas positivas que você quer que aconteça na sua vida no agora? Então, eu normalmente, né, pessoal, a gente tem que pensar, tudo que é estudo científico, a gente tem que pôr em prática na nossa vida. Tudo que é estudo científico, a gente tem que colocar em prática na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando funciona para um, pode funcionar para outro. Por isso que a modelagem é importante, você escolher umas 5 pessoas, depois você definir umas 3. Porque pode ser que você não se identifique com aquela pessoa que você decidiu escolher. E aí você fala, eu não consegui entender nada. Então assim, ó, normalmente a nossa mente, ela capta energias. O nosso corpo, nós somos energéticos. E aí quando a gente tenta modelar alguma pessoa, a gente às vezes escolhe a pessoa errada. Então a gente tem que escolher as pessoas certas. E como que se escolhe as pessoas certas? Começando a fazer o que a outra pessoa está fazendo no sentido de processo. Não é copiar a pessoa, vou pôr a mesma roupa do Biciro. Tem camiseta, ué, pessoal. Eu achei bonitinha, né? Ué. Ué é justamente isso. Eu vou escolher alguém para fazer minha modelagem, como diz Tony Robbins. E aí eu olho assim e falo, deixa eu ver o processo que essa pessoa está desenvolvendo. Será que eu consigo? Será que é algo que está similar ao meu momento? Pode ser que não. É como leitura de livro. Não adianta eu pedir para você ler o livro O Homem Mais Rico do Mundo. Às vezes você não vai ornar com nada do seu momento. Às vezes o seu momento é para ler um livro tipo de reflexão amorosa. As 5 linguagens do amor. De repente seu momento é de finanças. Aí você vai ter que ler livros voltados para essa área. Então assim, não dá para indicar muito livro. Tem livro que você fala, a Bíblia, por exemplo, é de suma importância você ler. Porque você vai ver as sacadas dentro da Bíblia. Gente, é muito louco. Por isso que eu fico vendo que o pessoal tem umas coisas que você fala, como essa pessoa consegue fazer isso? Tá escrito lá, é só fazer. Então assim, tem coisa que é só olhar e fazer. Ontem foi um dia muito legal, por quê? Porque de manhã, eu falo isso para todo mundo, mentalize seu dia. Mentaliza seu dia. Qual é o trabalho de você fazer isso? Você catar lá a posição ali, ó, de prontidão e falar o que você quer dentro do seu dia. Uma galera faz isso, mas fulano se inventou. Não, isso aí já tava. Isso é antigo. O Superman, a Mulher Maravilha faz isso porque tem toda uma lógica. Quem escreve, gente, presta atenção. Uma coisa muito da hora de vocês entenderem é que quando você assiste um filme, um seriado, qualquer coisa americana, teve um estudo. Dan Brown, quando fez o Código da Vinci, ele fez um estudo aprofundado sobre o tema. Não foi que ele sentou assim e falou, eu vou escrever o Código da Vinci.
Os caras estudam para arrebentar lá, eles são muito exigentes. Então os caras eles gostam de coisas, você vê, desenho dos caras é muito top. O Soul é totalmente constelação sistêmica. O Divertidamente é totalmente neurociência. Tem outro que eu nunca lembro o nome dele, lá é Alegria, não sei o que das contas, que também é constelação. Cada tipo de desenho que os caras fazem, eles vão até um estudo de alguma coisa e vai lá e pum, bola. Não é da cachola sozinho. Nada se cria nesse mundo, tudo se cocria, já existe em algum lugar. Você só precisa ser esperto para fazer a coisa acontecer. Então quando a gente fala assim, ó, modele pessoas, é no intuito de você só entender que você precisa ver algumas coisas da vida do dia. E você olha e fala assim, poxa, por que eu não posso fazer isso? É mentalização, a coisa mais simples do mundo. Aí eu pergunto para as pessoas, vocês estão fazendo mentalização para os mentorados? De 10, 1, 2. Banho gelado, gente, é engraçado, mas todo mundo foge disso aí. Foge, que nem o diabo foge da cruz. Não precisa, é só você mentalizar e falar, meu, eu vou fazer isso, porque eu sou combativo, eu sou guerreiro, eu faço as coisas pela minha vida. É sempre sobre você. Quando você vai decidir algo, é você que decide. Então, quando você fala, eu vou fazer, você vai fazer e acabou. Aí a pessoa fica com medinho, né? Ó, ontem, presta atenção, ontem eu falei, não acredito não. Você acredita que os homens são mais móveis do que as mulheres? Perguntando ontem para um mentorado, eu falei, e aí, já começou bem de lado? Ele falou, então, cara, na verdade, meu puta, quando eu ponho o pezinho, eu falei, que é isso, macho? Pezinho? Você tem que pôr o tronco lá dentro, põe o tronco, faz assim, ó, vup, liga e faz assim, ó, vup. A pessoa fica com medo da aguinha. Aí eu falei, não, você tá me zoando. Aí eu falei pra ele que eu falei para um outro amigo recente. Falei, cara, de boa. Sabe por quê? Porque você não tem coragem. Você é um cara que você não tá pronto para enfrentar as coisas da vida. Porque você tá pondo o pezinho. Eu já fiz isso na piscina, né, gente? De pôr o pezinho. Ó, de boa, né? É cheio de mergulho, bicho. Quando você mergulha, já foi. Não tem, ó, ou é. Agora você fica dando opção. Você olha assim e fala, pensou demais, não vai. Quem já tomou banho gelado sabe disso. Fica pensando, meu, sabe, tá gelado. Não, só entra. Quando você entrou, o corpo vai absorver. Aí vai sair a fumacinha assim do seu corpo. O banheiro fica tudo no frio, o banheiro fica tudo cheio de névoazinha, né? Parece que tomou banho quente. Então assim, ó. Vamos a mais esse dia. Eu não posso falar muito não. Ontem eu falei tanto que só por Deus, velho. Ontem eu falei sobre uma coisa muito importante. E aí o dia é de reflexão. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem assistiu a live ontem deve ter ficado com várias reflexões. Então assim, ó, são os bloqueios que fazem 98% da humanidade, presta atenção, ó, 98% da humanidade não prospera, não vão ser bem-sucedidas porque tem bloqueios. E os bloqueios que não deixam você caminhar o caminho. Porque são os bloqueios, e é inconsciente, tá, pessoal? Que não deixam você fazer coisas que você poderia estar fazendo. Gabriel, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala sobre tudo posso naquele que me fortalece, que eu falei ontem, de Filipenses 4,13, a gente tem que tomar cuidado, porque a sua pior crença é se tornar refém dos seus bloqueios. E você precisa perder esse treco. E mas como que eu consigo? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente só escrever aqui, ó. Tomar uma aspirina 2 vezes por dia para perder o bloqueio do medo de seguir em frente. Tomar uma aspirina para o medo de achar que vai fracassar. Tomar uma aspirina para o momento em que você colocar uma ansiedade na sua vida. Se fosse fácil assim. Mas não é. Não é fácil. Por isso que a gente fala, você tem que estar antenado em querer se descobrir. Quando você entende isso, aí você fala, putz, que merda. Então eu tô dentro dos 98%? Sim. Você está lá dentro dos 98%. Por quê? Porque primeiro que você não evolui. Quando você fica parado no mesmo... Hoje eu vou bater pesado nisso aqui, pelo amor de Deus. Vocês vão entender, gente. Nós estamos no 46º dia dos acordados. Se você está assistindo isso e não está colocando nada em prática, eu vou te falar que você só está perdendo o seu tempo. De verdade, eu estou ganhando, porque eu estou transbordando. Eu estou aprendendo e estou transbordando. Aquilo que está servindo para mim, quando eu falo algumas coisas de conexão,
Presta atenção como isso é importante. Ó. Conexão é importante. E vocês vão ver hoje também. Clemilda, seja bem-vinda. Clemilda, acorda cedo, toma banho gelado, tá, gente? E ela é uma mulher. Aí os homens ficam fazendo eu passar vergonha, pelo amor de Deus. Aí eu pus o pezinho. Eu falei pro cara, não, você tá me zoando. Clemilda, ontem conversei com o mentorado. O cara é negrão, bicho. Eu falei, já tá tomando banho gelado, né? Por 46 dias. Ele falou, vou te falar a verdade, tá difícil. Eu fui pôr o pezinho, tava gelada a água. Aí eu não acreditei, não. Aí eu falei, você tá me zoando? Você pôs o pezinho pra ver se a água tá. Eu ri demais ontem. Falei, você é doido. Ó, seja honesto ou honesta com você. O que te bloqueia de não colocar seu projeto de vida em primeiro lugar? Você consegue entender que quando você tem um projeto de vida e você não coloca ele para fazer, existe um bloqueio? Pensa o seguinte, ontem eu estava dentro de um lugar e foi engraçado, quando você chega dentro dos condomínios aqui, as ruas estão liberadas de dia, mas quando é à noite eles colocam tipo umas barreiras para você não passar com os carros correndo, né? Porque senão tem carro nave, né? Aí os caras querem dar acelerada. Ontem eu peguei eu peguei tomar banho, tomaram banho para exatamente. Eu sei que você gosta, que você já falou que é logo de manhãzinha, é isso aí, disruptiva. E aí eu fui sair, tinha lá os bloqueiozinhos pra gente poder passar por dentro assim, né? Você consegue entender que aquilo é o que tem na nossa vida? Só que quando eu vejo um bloqueio, eu preciso entender o porquê que ele tá ali. Lá é porque chega à noite, os caras chegam da rua e querem entrar no pau, às vezes tem uma criança correndo. Então eles colocam os bloqueios para as pessoas andarem mais devagar. Tem as lombadinhas? Tem, mas não adianta. O carro alto, hoje em dia a maioria tem o SUV, então é carro que nem sente lombada. E aí o que acontece? Surgiram bloqueios, só que se você não está acostumado, às vezes você fala, e agora? Para onde que eu corro? Porque você não teve nem a coragem de tentar ultrapassar para entender o que está acontecendo. Quando a gente tem os bloqueios internos, ele não é diferente. Todos os bloqueios, gente, presta atenção, eles podem ser ultrapassados. O problema é o quê? É que você não sabe como fazer. Primeiro, porque às vezes você nem sabe que tem um bloqueio. Porque quando a gente tem um bloqueio, a gente captou ele lá atrás, de um outro momento. Simplesmente quando você chega no agora, você fala, por que eu não consigo caminhar o caminho? Por que eu não consigo fazer... a gente fala assim, 3 coisas. 3 coisas simples. Ciro, o que eu preciso fazer para prosperar? 3 coisas simples. Nossa, como é simples. É simples e vocês vão ver hoje. Você vai falar assim, não é possível. Só que a pergunta é, por que não coloca em prática? Eu já falei, se vocês lerem todos esses livros aqui, deve ter uns 60 livros aqui já. Você seria a pessoa mais rica do planeta. Mas adianta só ler e não colocar em prática? Não. Tem que ler e colocar tudo em prática. É passo a passo, é lento. Então assim, seja honesto ou honesta. Para pensar agora assim, fala assim, por que eu não ponho, repete comigo assim, por que eu não ponho meu plano em prática? O que te impede? Pergunta assim, o que me impede? A sua voz interna ela vai te responder, porque ela não mente para você. E ela vai te falar exatamente o que você tinha que fazer. E aí você fala assim, não vou, não consigo. Aí você já começa, não consigo. Gente, quando fala não consigo, bicho, isso me dá uma raiva. Esses dias eu dei, o pessoal no vizinho me chama lá, vem o Obsir Street Fighter. Porque eu não aguento quando chega a pessoa falando pra mim que ela não consegue, porque é impossível, porque não pode. Aí eu falo assim, bom dia Nadine, bom dia Joab, sejam bem-vindos. Então assim, você se sente preparado ou preparada para encarar um campo de batalha para realizar seus sonhos? Aí começou já a ficar difícil. Você falou, Ciro, você falou que era só realizar um sonho meu, o que me bloqueia? Só que aí você tá achando que tudo na vida é fácil. Essa coisa de achar que as coisas são fáceis, gente, hoje eu vou falar para vocês também sobre isso. Não existe. Isso aí é ficção. Isso é coisa colocada na sua cabeça, não sei quem, mas alguém colocou e você acreditou. Então assim, você sabia de verdade que são seus hábitos diários? Agora eu quero entender se vocês sabiam disso. Você sabia que são os seus hábitos diários, né, que fazem você não fazer algumas coisas? Os hábitos que te impedem às vezes de fazer algumas coisas. E aí detalhe, quase 43% e pouco do que a gente faz, você faz no seu dia, é hábitos. São hábitos. Os hábitos eles surgem de forma consciente
e vai pro seu inconsciente. E aí você só passa a fazer esse treco. Só que você não percebe. Bom dia, me indica o livro. Vai lá, vem mais uma pedindo livro. Aí eu já falei no início da live hoje, por que eu não gosto de indicar livro. E tem várias pessoas que também seguem esse mesmo princípio, porque pode ser que o livro que eu esteja lendo não sirva para o seu momento. É que nem filme, gente. Filme é a mesma pegada. Às vezes a pessoa chega e fala, meu, assiste esse filme que é top. Aí eu assisto e falo, que bosta esse filme, bicho. Mas é porque não é pro meu momento. Então quando você está lendo um livro, às vezes é o seu momento. Às vezes hoje você não quer ler inteligência emocional. Você quer ler sobre coisas sobre como que é minhas emoções internas. Só que no sentido de paixão, de amor. Aí seria Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor. Aí você pode falar assim, puta, eu queria entender um pouco da minha mente. Aí teria que ser Richard Blender, né? A PNL. Aí você fala assim, putz, meu, eu queria tanto saber como funciona a constelação sistêmica. Ah, e Bert Helling. Você consegue entender que às vezes é o que você quer no momento, não que as pessoas te impõem para ler. Por isso que na escola, a gente se estrupica. Porque não é o que você quer. Quando a gente faz, né, a escola é imposição. Vou falar isso para vocês entenderem uma coisa. Por que às vezes você fala assim, meu, eu sou muito burro. Você não é burro. É que te imporam um negócio. Quando a gente é novo, os pais impõem pra gente. Você precisa estudar e BBB. E aí você vai pra escola. Quando você vai pra escola, aí tem um monte... Presta atenção, olha como que é a nossa vida, já de criança. Você não quer. Primeiro que é um ambiente hostil que você não conhece. Você sai da sua casa, da proteção dos seus pais, para um ambiente que você não conhece as pessoas. Então, primeira semana de aula é tenso para algumas crianças mesmo. Por isso que algumas escolas aqui na região, eles pedem para os pais ficarem a semana inteira acompanhando a criança. Então tem a sala lá, que o pai senta do lado e fica lá, o pai ou a mãe, né? Fica lá uma semana para a criança ir se adaptando e se desligando, conhecendo os amiguinhos, aí pum. Agora, vamos falar a real. A gente que era de periferia tinha isso. O pai colocava a mochila nas costas e falava, segue a rua aí, ó, lá em cima você vira pro lado da direita e você vai chegar na escola. Você não vai levar na escola não, quando a gente era novinho. Tem esses negócios, a gente era... Eu falo assim, gente, presta atenção. Na época da minha vida lá de criança, o que devia ter sequestro de criança, porque a gente vivia na rua. Se a pessoa passasse e pegasse, ninguém via. Porque era... os pais não estavam nem aí não. Vai pra rua, molecada, não aguentava dentro de casa não. E aí o que acontecia? Olha a importância disso aqui. A imposição. Quando a gente vai para a escola, é imposição. E aí a gente tende a não ir bem. A maioria não gosta de estudar. Por quê? Porque é um ambiente que ele não quer estar. E aí o que acontece? Você chega lá e se depara com o professor. Aí quando você vai para um estudozinho da neurociência, você entende o seguinte, que nós, seres humanos, temos várias coisas diferentes um do outro. Mindset diferente, sistema representacional diferente, perfil comportamental diferente, metas, programas diferentes. E aí você se depara com um professor que é totalmente distinto do seu sistema representacional. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser um péssimo aluno. Por quê? Você não criou rapport com o professor. E é normal a gente, no adulto, gente, presta atenção, a gente adulto não faz isso. Às vezes você está conversando, tem 5 pessoas, você se identifica com uma, as outras você não dá nem moral. Porque você não falou, nossa, eu não fui com a cara dessa pessoa. Não é que você não foi com a cara, o sistema representacional, mindset, tudo dela é diferente de você. E aí você fala assim, não combinou comigo, não combinou. Mas é isso aqui, é interno. Então quando a gente cresce, a gente vai buscar pelo estudo, é diferente. Meu, de boa, para ler esses trecos aqui, ó, na faculdade de Direito, você tem que gostar muito, porque olha o tamanho, é um só. E são quantos? Vocês têm ideia de quantos livros de Direito a gente tem que ler na faculdade? É tanto livro, só que aí lá eu estou buscando pelo conhecimento. Então a gente fala o seguinte, quando você vai pela imposição, a gente vai pela pedagogia. Quando eu vou pela busca, é andragogia. Olha que diferença que é as coisas na vida da gente. Por isso que tem gente que fala assim, nossa meu, o cara foi mal ali na prova. Mas é que ele não conectou com o professor, faz parte, não consegue nem prestar atenção na aula. Então não culpe as coitadinhas das crianças, que elas não têm culpa. Este filme eu gostei muito, Somos Todos Iguais. Aí ó, tem um filme aí que a Cleo tá indicando, mas é conta e risco dela. Ela já comentou desse filme, eu já anotei, tá na minha lista. Eu tenho uma lista de filmes, gente, que eu gosto desse filme voltado para o quântico, neurociência, filme voltado para a parte de constelação. Esses filmes que são mais, sabe assim, tem um quê ali por trás deles, eu curto filme assim.
Esse aí Somos Todos Iguais, ela tinha comentado já, eu vou assistir, já está na lista. Então, presta atenção nisso. O seu momento é o seu momento, o meu momento é o meu momento. Outra coisa, você sabia, tá? Você sabia que quando a gente tem esses hábitos ruins, os hábitos que a gente fala assim, meu, por que eu sou assim? A gente consegue mudar isso aí. A gente vai lá e ó, substitui. Ah, então é dar uma aspirina. Substitui o hábito de comer mal por uma aspirina. Substitui o hábito de não fazer atividade física. Não. É interno. E tudo que a gente trabalha interno, gente, é cirúrgico. Você já ouviu falar disso? Não. É tudo cirúrgico. São técnicas, ferramentas, metodologia. E aí você vai adentrando todo esse processo que você tem interno, instalado dentro de você. Então, nada é fácil. Nada é fácil. E aí eu vou falar hoje pra vocês, e aí hoje vocês vão sair daqui tipo, putz, que coisa doida do caramba. E é tudo voltado pra dentro. Tudo é voltado pra dentro. O externo, o Covid, o capeta 4 que você quiser ficar colocando culpa, não é. Tudo tá no seu interno. A gente só tem que respirar, pensar e falar o seguinte: vai passar. E como você vai querer estar? O que você está fazendo para, a hora que isso passar, sua vida continuar de uma forma que você não sofra? Porque quando você não tem esse controle, você só está sofrendo vendo o lado ruim. E aí você só está alimentando o lado ruim. Então assim, ó, eu vou falar de autogoverno, que é muito importante o autogoverno, para vocês entenderem alguns bloqueios. Em Provérbios 12, 24, reza o seguinte, ó, presta atenção nisso, está escrito lá, ó, o diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos. Vou ler de novo, quer anotar? Provérbios 12, 24. Olha que poderoso isso aqui, ó. Os diligentes, o diligente será soberano. Eu governo sobre a minha vida. Eu sou diligente, eu sei fazer tudo o que é necessário para o meu bem. Enquanto os negligentes se tornarão escravos. Ciro, lá no início da live você falou, né, que 98% da população não evolui, não vai prosperar e não vão ser bem-sucedidos. Quem escreveu isso? Por que será que escreveu isso? Porque está escrito. Se você for diligente com você, você prospera. Se você não for, você vai ser escravo de alguém. Autogoverno. Presta atenção como isso é poderoso. Então, assim, quando você não governa sobre sua vida, isso é um péssimo sinal. Um horrível. Bom dia, Alexandre. Bom dia, sou Fran. A Fran, seja bem-vinda. Então, assim, vou repetir, porque vocês acabaram de chegar e precisam entender o que está acontecendo. Então, em Filipenses 12, 24, presta atenção, gente, o que está escrito lá. O diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos. E aí você pega uma porrada de livro que está falando assim, ó, 98% da população não vai evoluir, não vai prosperar e não vão ser bem-sucedidos. Por quê? Porque não são diligentes, não tem o autogoverno. E quando você não tem o autogoverno, você vai ser escravo de alguém. Ou seja, quando eu não governo sobre a minha vida, alguém está governando sobre ela. Metáfora do caminhão de lixo. Sai vazio de manhã da garagem. Eu trabalhei para a empresa que fazia serviço de limpeza, então eu sei que é assim. Os caminhões são todos limpos quando eles retornam do lixão, quando eles despejam lixo. E eles são todos lavados, são detetizados e tal. Saem limpinho. Eu já fui nas garagens, eles saem limpinho. Não sai aquele fedor do inferno lá. E aí o caminhão sai limpão de manhã. E sai recolhendo os lixos. E aí começa a socar lá dentro. Aí vem como se fosse uma prensa. E joga o lixo lá e espreme aquele treco, sai aquela aguinha marrom que chama churume, fedida pro inferno aquilo ali. E ele vai socando o lixo ali dentro de uma determinada região.
Quando o caminhão de lixo ele tá lotadaço, ele precisa despejar aquela merda em algum lugar. Por isso que tem os lixão. E aí eles vão até um lugar e joga lá. Na vida, o ser humano que não tem o autogoverno, ele é assim. Ele sai se contaminando com um monte de merda o dia inteiro. Aí alguém fala merda pra ele já xinga. Aí no trânsito ele já faz assim com o dedo. Aí vira um inferno internamente dentro da pessoa. Aí ele virou esse caminhão de lixo. Ele saiu de casa às vezes só com um pouquinho de lixo. Porque já sai, às vezes a pessoa quando já acorda nervosa já tá acumulando lixo dentro dela. E aí ele sai colhendo durante o dia. Quando ele retorna para casa, ele é o caminhão de lixo cheio. Aí ele vai jogar onde? Dentro da casa dele, que é o lixão. Aí ele vai descarregar isso no pai, na mãe, na mulher, no filho, em alguém. Olha a importância do autogoverno. Olha a importância de você entender coisas que você falava. Porque você pode falar assim, ó, puta, por que eu não faço isso? Porque você não consegue ter o controle. Porque você viveu uma vida inteira fora do autogoverno. Você só viveu a vida. E aí é o seguinte, quando eu sei, Ciro, que eu não estou governando sobre a minha vida, quer anotar isso aí? Porque depois eu vou falar de novo, não. E a live, o pessoal tá tirando as lives aí. Só que tá, pessoal, vou falar outra coisa importante. Se você não está na comunidade do Facebook, corre lá na bio do Instagram, vai lá, clica, que é muito importante você estar lá. É muito importante. Porque mais dia, menos dia vai ser fechada. E aí você vai falar, como que eu faço para entrar? Aí você já sabe qual que é a deixa do planeta, né? Para entrar dentro de um lugar reservado. Então assim, aproveita. Tem um monte de material lá, são 46 como a de hoje, de live lá dentro. 15 delas falando só de hábitos. E eu tô vindo com novidade para quem quer ter algo mais aprofundado dentro desse assunto. Então assim, como eu sei que não estou no autogoverno, ixi, olha os nomes difíceis chegando já. Mylon Vincake. Vou chutar aqui. É isso aí, seja bem-vindo. Ó, fazer o que não gosta. Quando eu faço o que eu não gosto, eu não estou no meu autogoverno. Porque eu faço o que é uma crença de não merecimento. Quando eu faço algo que eu não gosto, é uma crença de não merecimento. E aí, o que a gente precisa entender? Você, quando faz isso, você está falando assim, ó, não mereço nada melhor do que isso. Eu não mereço nada melhor do que isso. Ah, isso aqui eu tenho uma caneca velha sem alça, quebrada, que virou um copo. Aí eu estou bebendo assim, ó. O que eu falei pra minha mente? Eu não mereço uma caneca com alça. Tá bom assim, ó. Eu já coloquei que eu mereço uma caneca sem alça. E caneca sem alça não é caneca, é um copo. E aí eu vou fazendo isso com tudo. E aí eu vou criando essa crença de que eu não mereço as coisas. E aí eu não tenho autogoverno quando eu faço isso. Lúcio, sou a Bia, bom dia. Oi Bia, seja bem-vinda. Então assim, ó, você quando não tem autogoverno, você não é capaz de assumir as suas responsabilidades. Por quê? Porque você nem sabe, você não tá nem aí com nada. E a gente é assim, muito novo, então Jesus amado. A gente não quer assumir responsabilidades. Por quê? Porque responsabilidade gera decisão, e decisão gera desconforto. E desconforto, a pessoa fala, eu não quero. Eu só quero viver no conforto. E o conforto, gente, não é você ser abastado, não. É você estar sentado a bunda numa cadeira, às vezes num sofá velho todo rasgado, com uma televisão velha da cantena com bombril. E isso é conforto para muita gente. É estado interno. Não é o cara sentado numa poltrona cheia de ouro, não, que é estado, não. Tem gente que o estado de conforto é aquilo que te coloca num lugar pelo qual você se torna improdutivo. É isso que é o estado de conforto. É aquilo que te tira do estado produtivo. E aí o estado que não é produtivo gera pobreza de várias coisas, de conhecimento, de relacionamento, espiritualidade, é tudo. Se você entender que uma coisa, você já está com o corpo morto em vida, você está perdido. Outra coisa, prefere viver de aceitação. Quem tem a crença de não merecimento, aceita. Tipo assim, é tudo ruim, está acontecendo. Então assim, a pessoa aceita. Ela aceita o que está acontecendo na vida dela. E aí você está ferrado, porque você não vou aceitar a caneca sem alça. Eu vou me virar e vou comprar outra, porque eu mereço o melhor.
Você merece o melhor. A pessoa com o discurso de fracassado corre de perto dela. Sabe por quê? Porque a pessoa vai te contaminar. Porque o discurso de fracassado, gente, eu escuto todo dia. E eu falava essa porcaria direto também. Ai, porque desse mundo nada se leva. Ai, porque isso aqui não é assim. Ai, porque na Bíblia. Nem fala isso na Bíblia, gente. Quem fala isso é um puta mentiroso. Lá Deus fala para você prosperar mesmo. Porque quando você prospera, você vai longe. Você vai até situações que vai fazer com que você ajude pessoas. E é assim que é a vida. E aí você sofre com o complexo de inferioridade. A crença do não merecimento te traz um monte de transtornos. E aí você não está no seu autogoverno. É sacada isso aí, né? Eu falo assim, ó, se eu tivesse alguém falando isso pra mim, lá atrás, quando eu tinha uns 20 anos, eu tinha explodido aos 25. Porque não precisa de muito. É um conhecimento pelo qual a gente só precisa entender e praticar. Outra coisa que te deixa você fora do autogoverno. Viver com pessoas negativas. Pessoas tóxicas, como diz um amigo meu aí, o pastor Adoniran. Pessoas tóxicas. A gente tem do lado. Às vezes o pai, a mãe, o irmão, o tio, qualquer um do lado, às vezes é essa pessoa negativa. Então assim, quando você vive com pessoas negativas, é hábito da aceitação do conformismo. A mesma coisa, você acha que é só aquilo que você alcança na vida. Você aceita. E aí você fica vivendo aquilo ali, vivendo aquilo ali, vivendo aquilo ali, e não sai do lugar. Sabe por quê? As pessoas negativas é mais ou menos o seguinte: elas não evoluem e te puxa para baixo. Elas não evoluem e te puxa para baixo. Para que você evolua, você precisa sair do seu degrau e passar para o segundo nível. E assim sucessivamente. Se você vive a vida aqui no mesmo lugar e ainda só está com pessoa tóxica, você está perdido. Está perdido, não tem como. Aí a gente volta lá no início, lá, de Filipenses 12, 24. O diligente será soberano, enquanto os negligentes serão escravos. E aí você vai ser escravo de pessoas negativas. Meu, é top demais quando você começa a entender o que você precisa fazer da sua vida. E aí você fala assim, caraca, bicho, é só isso? Não é tão difícil. Agora é pôr em prática. É entender conexão. Conexão é importante. Você não prospera estando no mesmo lugar. E aí eu vou te falar uma passagem, Gênesis 12, 1. Presta atenção. Hoje eu peguei pesado. Eu comecei a estudar a Bíblia, agora eu tô ficando... Tá ali a resposta. Todo mundo falava, cara, a resposta que você quer na sua vida tá na Bíblia. Aí você não lê. Porque você tá certo. É o seu momento, é no seu tempo e no seu momento. Se eu tivesse lido a Bíblia, sei lá, uns 15 anos atrás, não tinha feito diferença na minha vida, porque eu ia só ler. Agora eu estudo, quero entender. E aí, vocês estão vendo que eu estou fazendo todo um paralelo entre a Bíblia, com coisa da vida real, e com coisa que eu já estudei e que eu já vivi. É isso que é da hora. Então, Gisele, seja bem-vinda. Vocês querem entender isso? Ó? Então, ó, em Gênesis 12, 1, o Senhor vem até Abraão, Deus, e fala para ele assim, ó, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e dirige para a terra que eu te indicarei. E lá ele vai ser abastado, porque é lá que está a sua conexão, não é mais aqui. Aqui as pessoas não vão mais te ouvir. Aqui você não vai mais prosperar. Então assim, oi, caiu a live aí, mas aqui já está normal. Então assim, quando você entende que você precisa se conectar a pessoas, no lugar que você está, às vezes não está rolando. E aí o que você vai ter que fazer? Buscar. Nós somos buscadores. Buscadores. Seja bem-vindo, Léo. Ruth, seja bem-vinda. Sou eu, Emerson Santos. Não esqueci de você não, meu amigo. Ontem fiquei o dia inteiro fora em reunião, mas eu devo te mandar mensagem hoje. Acho que quinta-feira para mim vai ser top. Conecte-se às pessoas que estão na mesma direção do seu propósito. Então, às vezes, essas pessoas não estão ali no seu lugar, ali onde você vive. Então, você tem que subir o degrau. Então, ó, é tranquilo. Quando você vira essa chavinha interna, você fala, puta lá merda, por que eu não pensei nisso antes? Porque ninguém te falou e você não buscou. Quando você passa a buscar as coisas, você fica, ó, de verdade, é sem freio. Você só acelera e vai, ó, pau.
machado na madeira. Sabe assim, você não tá nem aí com nada. Você só segue em frente e vai, porque o tempo inteiro você quer descobrir algo novo. E detalhe, quando Deus chega para Abraão e fala para ele sair, ele sai. Ah, então eu vou esperar Deus vir falar isso para mim. Não vai, porque já deixou, tá escrito. Quando alguém falou isso aí pra mim, eu fiquei meio assim, eu fiquei pensando, né? A pessoa falou assim, eu falei, cara, mas Deus vai vir fazer, ele falou, Deus vai vir fazer nada, velho. Ele já deixou lá escrito. É a palavra de Deus, tá lá. Você toma vergonha na tua cara e vai ler a Bíblia. Aí eu falei, eu tinha umas crenças monstras com esse negócio de religião, porque eu fui bombardeado quando criança, aquilo perturbou meus pais, velho. Então eu falei, eu não vou ler isso aí, porque aqueles caras eram mó mentiroso. O cara, o pastor, o padre, a gente ia pra igreja, eles estavam pegando as menininhas lá fora e falava pra gente que não, eu odiava a mentira. Eu falo, ó, uma coisa que você vai perceber quem me conhece de perto, não minta pra mim. Puta, isso aí eu não consigo conviver com mentira. Eu não gosto, fala a verdade. Chega e fala assim, fala a real. Eu sempre falo assim, ó, quer viver de bem comigo? Me fala a verdade. Porque, detalhe, né? Hoje eu sou expert em comportamento humano. A gente sabe quando está mentindo. E aí fica feio pra cacete, porque eu tô vendo que tá mentindo, eu falo, eu nem volto mais com a pessoa. A pessoa às vezes ela não percebe isso, mas eu desapareço. Porque eu falo, meu, você tá mentindo, quem mente no pequeno, gente, mente no gigantesco, porque a mente, ela não difere pequeno de grande. Pra ela mentira é mentira. Então você consegue entender que não dá pra viver com gente mentirosa? E aí eu não gosto de mentira. Então, ó, fale a verdade. E aí as coisas vão fluir na sua vida. E viva com pessoas também que falem a verdade. A pessoa que é sua amiga não é aquela que fica passando a mão na sua cabeça com um monte de cagada que às vezes você está fazendo. É aquela que vem te dar uma machadada também. Pau! Aí você fala, eu gosto de gente assim. Eu gosto de gente que me dá as pauladas, porque eu também erro. Sou ser humano, somos duais. A dualidade está no ser. Não conseguimos tirar ela dentro de nós. Eu não consigo chegar e falar assim, sai sombra, só fica a luz. Não dá. Tem dia que a sombrinha vem chegando perto, aí eu falo, luz, derruba essa sombra. Mas tá lá chegando. Aí eu falo, Deus me ajuda, Deus me ajuda. É, gente, as vozes internas é top demais. Mas desde que você tenha o governo sobre elas. Então, Deus não vai vir falar nada para você. Você que busque por isso, porque já está lá. Outra coisa importante, não amar a si mesmo é a crença de rejeição. Quando você não ama a si mesmo, você está se rejeitando. E aí a gente volta de novo em Filipenses 12, 24. Seja diligente e será soberano. Seja negligente e será escravos. E será escravos. Você vai ser escravo, acabou. Não tem para onde você correr. Acredita que a mentira é a sua verdadeira realidade. Ó, eu tenho um conceito para isso, da mentira. A mentira, ela te tira às vezes de uma situação, às vezes até idiota. Pode ver que crianças, às vezes elas falam umas mentirinhas, mas é inocente, porque é inconsciente isso nelas. Só que quando você já corrige, você fala, não precisa falar mentira, fala a verdade, mas você trata isso de uma forma normal. Meus filhos, por exemplo, quando ele faz, o meu mais novo, ele faz coisa errada hoje, ele fala. Ele já chega e fala, pai, meu, dá até dó dele, eu tô risado, ele chega tudo sem graça, pai, eu derrubei a caixa de Lego do meu irmão. Aí eu falo, mas por que você derrubou, filho? Ah, pai, eu fui pegar pra brincar escondida, aí ela caiu, ele tá bravo comigo agora. Eu falo, filho, o seu irmão, ele vai te perdoar, relaxa. Aí daqui a pouco chega no irmão dele, ô Enzo, chega aí. Tadinho do Theo, velho, ele não derrubou porque quis. Ele, pai, mas por que ele tinha que mexer nas minhas coisas? Fala, filho, mas você viu, ele assumiu. Olha só como ele tá sendo sincero. Aí daqui a pouco estão lá brincando de novo. E se ele fica mentindo, não foi eu, não foi eu? Você consegue entender? Então, assim, a gente tem que tirar isso da criança logo quando nova. E a gente, quando é criancinha, a gente fala lá uns pouquinhos de mentirinha, porque a gente não quer apanhar do pai. Meu pai é velho, meu pai não batia, ele ia arrebentar. Eu agradeço meu pai, Deus que o tenha. Meu padrasto que, na minha vida, eu descobri, depois de 10 anos, que ele era meu padrasto, mas eu sempre considerei ele meu pai. Ele sentava o sarrafo. Meu Deus do céu, eu não vou falar a verdade. Porque você tinha um medo de falar a verdade porque você ia apanhar do mesmo jeito. E aí o que acontece? Às vezes você vai crescendo e você vai tentando se livrar do problema. Porque você fala assim, bom, se eu minto, eu consigo me livrar do problema. Nunca fui da maldade. Eu nunca usei mentira pra maldade com os outros. Às vezes a gente falava, eu não tô mentindo, eu tô ocultando. Mas é uma mentira. Quando você deixa de falar algo pra alguém que você fala assim, eu não quero ter problema, é melhor não falar.
quem nunca, na época dos namorados, aí que começou essa onda do capeta de celular, não tinha a menina ligando, aí você falava, meu, não tinha nada. Mas aí o que acontece? O filho da puta do amigo dava o telefone pra outra menina. Toca o telefone, a namorada pergunta, quem é? É minha mãe. É mentira essa merda, mas era uma mentira pra não me colocar em apuro. Porque como que eu ia explicar que a menina tava ligando pra mim se não foi eu que dei o telefone? Hoje em dia, até hoje em dia tem gente que faz isso. A pessoa fala, ai, dá o telefone dele pra mim, aí a pessoa vai lá e te dá o seu telefone. Aí você sabe que a pessoa que tá do seu lado, ela não vai entender isso muito bem. Por quê? Porque você já cometeu algo lá atrás. E aí você fala, meu, eu não tô afim de sofrer isso de novo. Então você entendeu que a questão da mentira é complicado, mas é melhor não mentir. Eu hoje, meu, perguntou, ouviu. Tudo, Biciro, tudo. Tô nem aí. Perguntou, ouviu. Sabe por quê? Eu quero paz, bicho. Não preciso mentir, eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada. Então por que eu vou mentir? Não tem sentido. Você entendeu? A gente consegue. Quando a mentira não era da maldade, agora tem mentira que é da maldade. Né? Quem nunca trombou o mentiroso da maldade? Aí você se ferrou. Então assim, ó. Ame, aí também tem lá, né? Mateus 20:39, ó. Ame a seu próximo como a si mesmo. Quando a gente fala não amar a si, é crença de rejeição. Então você tem que se amar primeiro. Primeiro que para você amar alguém, você tem que saber o sentido do amor. E o sentido do amor ele vai estar em você em primeiro lugar. Se você não se ama, como que você ama o outro? Não tem como. Então ame ao seu próximo como a si mesmo. Presta atenção, está escrito. Está escrito. E por que a gente tem essa tortura autoflagelo? Não, eu me odeio, não sei o quê. Não tem isso. Se você se odeia, Anthony, seja bem-vinda. A Lari também, seja bem-vinda. A Cuca, seja bem-vinda. Vocês acordam tarde, depois mandam fazer live 5 da manhã, né? Eu não entendo essas enquetes, não. Acho que isso aí é fake. Porque eu passo enquete e falo, que horário vocês querem as lives? Às 5 da manhã, às 6 da manhã, às 14 horas ou às 18 horas? Aí todo mundo, não, às 6 horas. Aí vocês vão chegando de mansinho, perto das 7. Eu vou mudar o horário da live. Então assim, ó. Você deve ajudar a você em primeiro lugar. E se você não se ajudar, como você vai ajudar o outro? Se você está doente, como que você ajuda o outro? A metáfora do avião que as pessoas usam o tempo inteiro. Cai a máscara do avião. Em quem você põe a máscara primeiro? Se eu estiver do seu lado, em mim, cacete. Se eu estiver do seu lado, em mim. Mas assim, ó. É em você em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque como que você vai ajudar os demais? Se você tiver sem a máscara, aí você vai ficar sem ar, você se ferrou, você vai morrer. E aí você às vezes era o salvador da pátria. Só que você esqueceu de se proteger em primeiro lugar. É como o Covid. Imagina os médicos, você chegar no hospital, os caras tudo sem máscara lá. Bora aí, o próximo Covid, aí vem. Os caras estão parecendo astronauta lá, velho. Porque eles têm que amar eles em primeiro plano. Eles têm que estar preocupados com eles em primeiro plano. Então, assim, ó, não viva o altruísmo. Pois a generosidade demais pode lhe causar problemas. Não dá para você ser uma pessoa 100% outra e nada você. Primeiro você, depois o outro. Essa é a lei da física. Não vem querer falar, eu só mando. O que você manda para o universo você tem que voltar, mas eu tenho que saber o que eu estou mandando. O autogoverno exige isso daí. O pessoal não está falando nada. Gente, vocês estão entendendo isso? Quero entender, porque às vezes eu falo e eu falo assim, para mim é tão simples hoje, depois de tanta leitura e viver isso dentro da minha vida, para mim é algo mais simples do que imagina. Então a gente sempre fala assim, né? Para quem já sabe parece simples, mas para quem nunca fez é a coisa mais difícil do mundo. E não é fácil não, gente. Eu vou falar que eu estou há 11 anos fazendo toda uma transição e não é fácil não. Outra coisa, viver o pior da vida. Hábitos vitimistas. Hábitos, falei já no início também, é quase 50% do que você faz no seu dia. Biciro, como você sabe disso? Tem estudo. Ah, mas será que esse cara que escreveu isso sabe o que está escrevendo? Faça o teste. Levante. Faça isso amanhã, gente, por favor. Peço de coração. Amanhã quando vocês... Amanhã não. Na quinta-feira. Amanhã vocês vão acordar, pega um papel e anota tudo que você faz. Pode anotar. Levantei lado direito da cama, lado esquerdo. Eu levantei, eu coloquei a mão primeiro no celular. Não coloquei a mão no celular. Anota tudo isso daí. Ah, eu fui no banheiro, escovei os dentes ou mijei primeiro? Ah, não. Eu fui no banheiro, eu só fui no espelho e me olhei. Escreve tudo. Aí eu saí, escreve, vai dar uma lista gigante. Preste atenção
No outro dia, você vai repetir igualzinho, tudo que você escreveu. Porque você já está fazendo um monte de coisa, quase 50%, no modo automático. Só que a gente não percebe. Hoje, que eu sei disso, eu faço as coisas inversas. Olha que louco que a gente tem que ser. O hábito de mentir é mascarar suas angústias. Isso. Aí sim. Agora você mandou bem. A Cláudia escreveu, ó, o hábito de mentir é mascarar suas angústias. Às vezes, sabe, então assim, a mentira a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes coloca ela de uma forma que não é bem aquela forma, mas assim é o que é. São algumas angústias. Mas tem gente que é mentirosa na ser vergonhice. A outra é mentira. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer um estudo que eu vou desmembrar a mentira. Porque ela tem uns, vamos colocar assim, né? Ela tem segmentos, né? Então não é bem uma coisa só. Mas o ato de mentir não é legal, gente. Então, ó, coloca tudo pra fora. Vai doer, deixa doer. Pelo menos você se livrou de ficar mentindo, não precisa mentir. E você vai ver como isso é libertador de verdade. Fala a verdade, tô nem aí. Perguntou, eu falo. Falo. Tô nem aí. Eu falo na lata. E a pessoa fala, caraca, bicho. Tem medo? Não. Então assim, ó. O que você tem que entender? Quando você vai viver o pior da sua vida, você está sendo vítima de você mesmo. Portanto, você não pode se preocupar com o amanhã. Pois o amanhã tem... Isso aqui é uma passagem que é muito top, ó. Mateus 6,34, que aí vocês vão ver como uma coisa liga na outra, ó. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha que louco. Todo dia a gente vai ter coisas para enfrentar. Nesse dia. Então, para que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? É agora. Por isso que o livro, gente, presta atenção. Qualquer livro desse aqui, cara, foi na Bíblia lá e deu uma sapiadinha. Porque está escrito tudo lá. Só que você precisa trazer para o momento atual. E aí você cria os insights. Eu estou acabando o meu segundo livro. De onde que nasce a ideia do livro? De um monte de coisa que você leu. E aí você vai lá, põe a sua história, porque a vida é sobre a sua história. E aí você vai trazendo toda a informação que bate com aquilo ali. E aí você escreve. Tem livro, gente, que é compilado do compilado que eu li. Eu fiquei puto, né? Porque eu li o livro inteiro e falei, nossa, que da hora. Aí quando eu fui ver os outros avulsos, a história é totalmente outra. Por quê? Porque a pessoa foi pegando trechos de livros. E aí ela escreveu um livro. E aí você lê e fala, meu, legal. Só que quando você pega o conteúdo como um todo, traz muita riqueza além do que o outro. Que só trouxe só umas pílulazinhas. Mas a pessoa escreveu como se fosse dela. Aí eu fico pensando, não, puta sacanagem, porque você vê. Só que aí o cara pega a Bíblia e faz a mesma coisa. É só você ter sacada, né? Pra você fazer uma live como essa, por exemplo, olha o tanto de informação, de livros que eu li, misturado com Bíblia, com experiência da minha vida. É um contexto geral. Deixa eu ver o que a Lari escreveu aqui. Eu estava tão acostumado a ignorar meus sentimentos e vontades que eu mentia para mim mesma e para todos e acreditava. A mentira ela chega a esse estágio de você achar que aquilo que você fala é verdadeiro. E aí surge um problema gravíssimo, que você vive nesse estágio por uma vida se você não se perceber como você se percebeu. E a galera não... o mentiroso, tem gente, eu tinha um amigo que ele era mentiroso, mas ele era gente boa, mas tudo que ele falava era mentira. Eu via nítido que era mentira aquilo ali. Deixa eu fazer um print, senão a produção me bate aqui, espera aí. E aí, o que acontecia? A pessoa mentia, mas eram as mentiras... É que nem a história de pescador, gente. Quem já conversou com o pescador que eu pesquei, o peixe tinha maior do que o lago. Aí você fala, caraca, isso não era um peixe não, era uma baleia, bicho. Porque maior do que o lago. Eu fui do rodeio, né, gente? No rodeio a gente tinha umas locuções e tinha umas muito loucas. Mas a pessoa falava, velho, quem inventou esse é o mentiroso do capeta, velho. Tinha uma que era muito legal, não vou lembrar. Falava assim, fui pescar na lagoa, joguei 7 linhas a fios, e aí o peixe era tão grande que ele pegou um trator, jogou uma corrente com não sei o que ele arrancou a lagoa do lugar, mas o peixe não saiu. Gente, amor de Deus, que peixe era esse, bicho?
Presta atenção, o cara fala que jogou, ele mandou 7 trator, não sei o que lá, a fio, jogou, né, dentro do lago, arrancou a lagoa do lugar, mas o peixe não saiu. É uma mentira do capeta isso daí, mas é a história de pescador. Então assim, ó, voltando a viver o pior da vida, quando você vê essa passagem de Mateus 6,34, ele fala exatamente o quê? Viva o seu, sabe, as coisas do seu dia. Porque o dia amanhã pertence a amanhã. E aí assim, somos duais. E por isso temos a tendência de viver um dia do ano. Tem pra caramba, tururu, dia 1º de janeiro, o ano começou, eu vou fazer do ano, vou fazer tudo que é amor. E aí você vai lá e põe um monte de coisa no papel. Pru. E depois, um dia no ano, você foi o seu melhor. Felicidade, planejamento, o ano top. E aí os outros 300 e lá vai fumaça. Não colocou nada em prática. Nada em prática. Você viveu o melhor da sua vida um dia. Gente, a gente tem que viver o melhor da nossa vida todos os dias. Só que como que você vive sendo um caminhão de lixo? Absorvendo um monte de porcaria. Então a metáfora do caminhão de lixo, quando você para refletir, você fala, puta merda, eu não quero ser um caminhão de lixo. Pelo amor de Deus. Não preciso. Então eu vou ser o meu melhor todo dia. Então ó, seja o seu melhor todo dia. Porque você consegue, se eu tenho a luz, se eu tenho a sombra, se eu tenho o bem, se eu tenho o mal, quem decide sou eu. Isso por quê? Porque está no autogoverno. Quando eu me autogoverno, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não tenho como errar. E aí as pessoas elas tendem a tirar a chavezinha, deixa no automático mesmo, porque eu não quero sofrer. Só que o sofrimento ele vai continuar existindo. E a todo dia, no final do dia, você vai olhar e vai falar, mais um dia que passou e eu não cumpri com o que eu precisava cumprir. E aí quando chega no final do ano, você olha de novo para trás e fala, meu, mais um ano se passou e eu não consegui cumprir. E aí no dia 1º do ano seguinte, você está lá vibrando de novo. Lá. Reflita a vida de uma forma diferente. Olhe para trás do ano anterior. Pula 2020, né? Porque é sacanagem 2020. Vai em 2019 e perceba o que você fez da sua vida, que quando chegou 2020, você falou, puta, que ano de merda, e aí ficou pior. Porque no ano anterior você deixou de fazer um monte de coisa que você poderia. Fazemos uma prévia análise. Se você tivesse que viver o melhor da sua vida em 2019, no hoje, coisas que você fez disruptiva lá, o que você viveria no agora, em 2021? De tudo que você fez de bom em 2019, para refletir. Porque o tempo, já dizia Cazuza, ele não para. O tempo, ele não para. Eu faço a gestão da minha vida dentro do tempo. Por isso que as pessoas falam assim, mas para que acordar cedo? Porque o tempo fica maior. Olha o tanto de coisa. Tem uma galera aqui que acorda 4h30 também. Só que quando dá, tipo agora, tem gente que está treinando. Eu já fiz live treinando. Eu fiz live não. Eu vi live treinando. Então eu ia para academia de manhã, colocava lá o celular e tô lá, correndo, tô lá na bicicleta, no elíptico, no transponder que se chama elíptico. Enfim, algo eu estava fazendo já logo no início da manhã. E a minha vida continua assim. Eu levanto cedo, faço o que eu tenho que fazer. Quando dá 10 horas da manhã, eu já fiz coisa pra caramba. Enquanto a galera vai acordar às 9 para cuspir e respirar, eu já fiz um monte de coisa. E aí meu dia vai... Ontem eu fiquei o dia inteiro fazendo coisas. Eu cheguei em casa ontem, era, sei lá, quase 10 horas da noite. Mas foi um dia top, produtivo. Fiz um monte de coisa que eu falei, cara, será que vai dar? Porque o dia parece que fica curto. Aí eu durmo dentro do tempo certo. 6 horas e pouco, não consigo dormir muito. Mas o tempo que eu durmo, ó, presta atenção em mim. Você não tá vendo eu morrendo aqui. E eu tô em pé 1 hora. E eu tô pra lá e tô pra cá, não tô nem aí. Tem gente que fala, cara, nem a pausa. Que eu levantaria às 4h30 da manhã, ler livro pra depois fazer a live nem se pagasse todo o dinheiro do mundo. Tem gente que fala, não faço nunca. Não vai fazer, porque já falou que não vai. Quando você sugestionou, você não vai fazer. Não vai fazer mesmo. A pessoa que fala pra você, jamais vou fazer isso, ela nunca vai fazer. Porque a gente falava antes, tá falando da boca pra fora daquilo que ele tá fazendo. Não tem como, você não vai conseguir fazer. Porque você já sugestionou que não vai fazer. E quando você sugestiona, sua mente capta e você não produz. Porque você já falou que não quer. Então, isso é com tudo na vida da gente. Pessoal, de verdade, o autogoverno
ele não é tão complicado quando você decide se enxergar. Então, se você é uma pessoa que você não está preocupado com a sua espiritualidade, não tem problema. Cada um tem algo interno. A gente é cético, eu já fui assim. E a gente, quando conversa sobre isso, às vezes fica aquele lapso. Mas existe uma energia em você, em algo que você crê. Não sei, você pode crer na caneca vermelha. Que a caneca vermelha do Oel, combinei hoje, Oel tomou água. Quando você decide que você crê na caneca vermelha, as coisas também acontecem. Então, se você quer entender sobre autogoverno, entenda sobre o que está te impedindo de fazer as coisas que você pensa em fazer, mas não faz. E amanhã eu vou continuar, eu vou vir essa semana inteira falando de insights, de coisa que eu li da Bíblia e da vida que eu vivi e inserir dentro ali tudo que eu sei de neurociência e tudo mais que vocês imaginarem. Porque é legal você entender que você pode buscar por algumas respostas em qualquer lugar. Porque se eu for em livro, eu acho coisa que fala da Bíblia. Não está escrito, mas é aquilo. Ele pegou a ideia dali e só jogou para dentro do mundo atual. Porque tem gente que é cética. E aí o cara sabe que ele não vai querer. O dirigente será soberano, enquanto os ingredientes se tornarão escravos. Ele vai escrever assim, ó, 98% da população não vai prosperar, não vai evoluir e não vai ser bem sucedido. Por quê? Porque não é diligente com ele mesmo. Então ele é escravo de alguém, não está no governo, alguém está governando a vida por você. Então, galera, obrigado. Vou fazer um post lá depois no meu feed. Comentem, vá lá no na bio do meu Instagram e segue lá todas as janelinhas. Lá tem um monte de abinha lá, de botão, perdão. Tem lá, vai estar vindo uma novidade. Gratidão por todo o seu conhecimento e fé. Gratidão, Clemilda, eu que agradeço. Daqui a pouco eu tô lá, às 9h30 lá no vizinho. Uma coisa importante, pessoal. De verdade, ó, hoje eu vou fazer uma live com um amigo meu, Mikael, às 19h59. A gente vai falar, ó, PNL salva a vida. É uma live que eu vou trazer toda a expertise de PNL e ele também. Se você não entende de PNL, às 19h59 não deixa de ver a live. Porque ele é estudioso, assim como eu, né? Ele só trata de PNL, então é muito profundo o assunto de PNL. Se você tem dúvida do que é programação neurolinguística, não deixe de ver a live. E a gente se vê amanhã às 5h60. Até mais, tenha uma excelente terça-feira. Fui! Tchau, tchau!